Olá, meus amores! Vamos aprender a fazer essa arte linda e simples hoje? Eu sou Carol Nedin, calígrafa, professora de caligrafia e lettering, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa arte, porque outro dia eu postei ela no meu Instagram com essa frase, né? Simples assim. E aí o pessoal achou super bonito e falou assim, simples porque você e tal, é difícil e tudo. Então eu resolvi fazer um vídeo mais longo, até porque me pediram também, Carol, lá no Instagram o vídeo é muito rapidinho, como é que a gente faz? Faz um vídeo inteiro pra gente aprender. Por isso, essa vai ser a nossa aula de hoje, simples assim. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que eu não fiz nada do que eu vou falar pra vocês, do que eu vou ensinar pra vocês aqui pra fazer essa arte, certo? Normalmente quando eu vou fazer vídeos rapidinhos pra postar aqueles videozinhos de 1 minuto e tal, lá no Instagram, de coisas bacaninhas, eu simplesmente pego os meus materiais, sento e começo a brincar. E aí na hora que sai uma coisa legal, eu documento e posto e pronto, certo? Então realmente é simples. Mas, claro que para mim já é muito mais simples porque tem toda uma base, um treino, um estudo. Mas eu gosto muito de dizer para os meus alunos isso. Não tenham medo de testar, de experimentar, de brincar. Peguem os materiais de vocês e vão, sabe, viajar. Porque a arte é muito isso também. Você vai se expressando, vai testando, vai se divertindo e de repente sai aquilo que você tem vontade, sai uma coisa que, aliás, na verdade, às vezes a gente nem tem vontade, às vezes simplesmente sai e a gente fala, caramba, que legal! E é isso. Então, eu quero que vocês entendam. Quando eu fiz, inclusive por isso vocês vão ver vários erros, eu fiz de uma vez, assim, gravando de uma forma bem rápida, então vai ter erro de espaçamento, vai ter erro de inclinação, várias coisas. E eu gosto assim, porque eu acho que fica com a minha cara, eu acho que fica com cara de trabalho manual, por isso, inclusive, que eu nem digitalizo os meus trabalhos. E maravilha. Mas para ensinar, eu preciso passar uma base, eu preciso explicar alguns passos, alguns princípios, porque senão você vai tentar fazer e não vai entender o porquê e vai se enrolar. E aí vai virar aquele famoso copia e cola. Eu vi o vídeo da Carol, vi lá o que ela fez, fui lá tentar fazer igual e copiar. E quando você entende o princípio, você consegue criar. E esse é o meu principal objetivo, assim, eu gosto muito de trabalhar despertando as pessoas para a arte que existe nelas e não para tentar imitar a arte de alguém. E aí, quando a gente entende alguns princípios, depois a gente pode quebrá-los, a gente pode usar do nosso jeito, colocar a nossa cara. Porque, afinal de contas, nós somos únicos, ninguém é absolutamente igual a ninguém, isso não existe. E é muito legal expressar isso através da arte. A nossa característica é única. Apesar da gente ser um só como corpo, né, de humanidade, de planeta, de universo, é tudo uma coisa só e ao mesmo tempo cada um de nós tem uma característica ou muitas características que ninguém mais tem, não existe ninguém igual. E a arte é muito bacana para expressar isso. Então deixa eu mostrar de pertinho aqui para vocês. Essa foi exatamente a arte que eu postei lá no Instagram, certo? Peguei um papelzinho cortadinho que estava aqui em casa, peguei minhas canetas e fui brincar com caneta, pincel, água, companhia limitada, certo? E ficou esse simples assim. Vamos começar pelo começo, ok? Para escrever a palavra simples, a gente tem que escolher por onde começar. Eu não comecei pelo começo, e é isso que eu quero que vocês entendam. Como eu tava brincando e experimentando, eu já fui fazendo direto com as cores, direto com as canetas, direto com os traços, mas para dar o passo a passo, para vocês entenderem o princípio do que eu fiz, eu vou ensinar aqui como primeiro construir essa palavra, construir essas letras, para depois a gente ir para a parte de colorir. Vamos aprender a construir as letras para escrever essa palavra simples, então?
Ok. Da onde sai esse contraste dos traços finos e grossos? Como que eu sei que aonde fica cada tipo de traço? Vamos começar por aí, certo? Então, eu vou mostrar para vocês num papel aqui comum, um A4 que tá dobrado no meio, é uma folha de sulfite ou de ofício, não sei como é que você chama esse tipo de papel aí, dependendo da região é diferente, né? Vou pegar uma ferramenta de caligrafia, que é uma brush pen, uma das, né? Nós temos várias ferramentas de caligrafia. E trabalhar com aquele princípio que a gente já conhece, com o mantra da caligrafia, sobe fino e desce grosso, que é subindo com pressão e descendo sem pressão, ok? Então vamos lá, vou escrever a palavra sempre aqui, do jeito que eu escrevi naquela arte pronta que eu já mostrei. Quando eu desço, eu coloco pressão, ela desce grossa. Quando eu subo, eu tiro a pressão, ela sobe fina. Ou, gente, só que não é sempre. É simples. A pessoa viajando. Vamos lá, de novo. Volta. Tá. Pronto. Vou deixar bem direitinho aqui no centro para vocês verem. Simples. Desculpa aí. Simples. Escrevi com a letra bem em pezinha. E aí, retomando. Quando eu subo, eu tiro a pressão, então o traço fica fino. Quando eu desço, eu coloco pressão, então o traço fica mais largo, porque a brush é uma ferramenta de expansão, né? Parece, ela imita um pincel, então a pontinha dela aqui é mais fininha, ó. Dá pra ver, né? E a base é mais larga. E como essa ponta é flexível, conforme eu trabalho com a pressão, ela vai fazendo esses traços mais finos e mais grossos, ok? Então eu vou mostrar como é que a gente faz agora para reproduzir isso. Ah, Carol, você fez direto os tracinhos lá coloridos, não tava a palavra completa. Como é que faz isso? Então vamos lá. Para a gente entender isso, eu vou colocar aqui um pedaço de papel vegetal, ok? Vocês viram que esse trabalho de contraste, que é o traço fino e grosso, aqui na caligrafia a gente chama de contraste, acontece pelo uso da ferramenta com ou sem pressão. Os traços que você viu aqui na minha arte e que no vídeo rápido do Instagram eu fui fazendo com as canetas coloridas cortados na metade, foram esses grossos, ó. Perceba que os fininhos estão só com a caneta preta, certo? Só no contorno. Então, aonde é que eu concentrei aqui na palavra simples? Vou pegar aqui só os traços grossos, ó. Só os traços grossos. Vou contornar aqui pra gente ver separadamente. Eu tô fazendo aqui pra vocês o processo inverso do que eu fiz lá, pra gente entender de trás pra frente como é que constrói essa arte, ok? Então, eu contornei toda a parte grossa da minha letra. Agora eu vou pegar aqui um outro papel branco, todo branco, e vou colocar o vegetal por cima, só para você ver essa parte do contraste. Ok? Viu quais foram os traços que eu fiz? Aqui, esses traços. Aí, se você não viu o vídeo curtinho, você pode entrar lá e ver o que eu fui fazendo. Pintando aqui, depois aqui.
aqui, só que sem esse contorno. Eu já fui fazendo direto com a caneta colorida. Depois aqui, aqui, depois aqui, aqui, depois aqui, certo? Esses traços aqui, que são os traços mais largos, que são os traços que descem com peso, foram os que eu fiz direto com a caneta colorida. Então, você pode pegar sua brush pen aí, escrever a palavra simples, destacar só os traços grossos e fazê-los assim. Aí vai colocando a metade da cor, ok? Carol, não tenho brush pen, não sei usar brush pen, acho super complicado esse negócio de brush pen. Tudo bem, vamos fazer de outra forma então, tá? A gente vai usar uma ferramenta simplérrima que todo mundo tem e que você vai conseguir chegar nesse resultado da mesma forma. Eu vou dobrar de novo aqui meu papel. E agora a gente vai usar uma outra ferramenta, que é o lápis duplo. Simplesmente 2 lápis. Esse aqui, gente, eu ganhei numa promoção e esse aqui é do Halloween, que era do meu filho, que ele usava na escola, tá? Não tem nada de mais, nem nada de mágico nesses lápis, ok? Super, super simples. Qualquer lápis que você tiver. O que é importante? Que as pontas estejam exatamente alinhadas aqui, na mesma distância. Então, se os lápis estiverem de tamanhos diferentes, essa diferença vai ficar atrás e não na ponta. As pontas têm que estar exatamente paralelas aqui, certo? Vou traçar uma linha guiazinha aqui. Ai, deixei minha caneta aberta, gente. Não deixem as brush pens de vocês abertas, que elas pegam. Vou traçar aqui uma linha guia da largura da minha régua mesmo, tá? E você pode fazer isso que eu tô te ensinando com qualquer tipo de letra. Eu tô fazendo aqui como eu fiz para chegar nessa artezinha aqui, ok? Mas você pode usar isso para a letra que você quiser. O princípio vai ser sempre o mesmo. Peguei aqui meus 2 lápis. Aí, dependendo do tipo de letra que você vai fazer, é a angulação que você vai segurar. Então, se você vai segurar reto, se você vai segurar com um ângulo de 45, de 30, enfim. Não é uma aula de caligrafia profunda, nem de tipografia, não. É só pra gente conseguir chegar no resultado... Desculpa, gente. No resultado dessa arte. Então, eu vou segurar ele mais pra em pezinho, certo? E presta atenção. Quando eu subir, o traço vai estar todo junto, ó. Percebe como ele fica fininho aqui, ó, todo junto. E depois que você escolher esse ângulo que você vai segurar o lápis, você não muda mais, porque senão estraga o formato da letra. Ela fica disforme, ok? Inclusive disforme como eu fiz aquela lá, porque eu fiz toda no olhão, né, no zoião, toda a mão livre. Mas aqui eu vou te ensinar a fazer direitinho. Então, quando você subiu o traço fininho. Quando você descer, sem mudar o ângulo, sem mexer essa mãozinha aí, ó, fixa nesse mesmo ângulo. Para completar a letra. Desce, encostou na linha de base, faz a voltinha, sobe. Sem mudar o ângulo agora. Sem mudar o ângulo. E... M e concentra para que cada traço de um lápis volte para ele mesmo. Então, o M, por exemplo, quando eu vou juntar aqui na hora de fazer a curvinha, o primeiro lápis vai encostar no primeiro traço vertical. O segundo lápis vai encostar no segundo traço vertical. Não começa do segundo para lá, começa do primeiro, vai cruzar aqui, não tem problema, tá? É só para você entender como é que funciona essa ferramenta aqui do lápis duplo.
M, P, cursivo L, né? L, E e o S de novo, ok? Aí você vai ver que as letras não vão ficar acabadas, vai ficar aberto em cima e embaixo, esse trabalho você vai fazer manualmente. E o meu L aqui, inclusive, ficou errado, porque ele alargou rápido demais. Mas tudo bem, a gente vai já consertar isso também. É porque essa ferramenta, ela não faz tudo, tá, gente? Ela ajuda bastante. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer os fechamentos onde ficou aberto. Então, repara aqui, ó. Aberto, 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 aberto. Tá vendo? A letra não pode ficar sem esse acabamento, ok? Tem que ficar fechadinha. Então, eu vou unir aqui, ó, os traços. Aonde ficou o I, eu vou colocar até em cima aqui retinho. Poderia fazer um outro formato, poderia fazer inclinado, poderia criar um outro tipo de letra aqui, ok? Eu optei por fazer retinho. E vou dar o acabamento juntando aqui os meus traços. Aonde ficou aberto, eu vou fechando. Ó, aonde desencontra, a gente liga. E aí, para visualizar melhor como é esse negócio de traço duplo, do grosso e do fino, aonde ele desce, que é a parte grossa, eu vou aqui dar uma rabiscada com meu lápis para ficar bem claro, certo? Só de leve para ficar fácil a visualização. O L, onde ele sobe, eu não vou pintar não, porque quando ele sobe fino. O giro fez ele duplicar na subida, mas eu deixo um só na descida que eu vou engrossar. Não é a mesma coisa, tá? Sobe fino, desce grosso. Esse traço que duplicou é só por causa da curva do lápis. Por causa do ângulo que eu usei, ele não faz essa virada aí purinha. E aí o pininho do simples. Vai dar o mesmo efeito se eu pegar aqui. Vou pegar um outro pedacinho de vegetal e colocar em cima. O que é que eu tenho aqui? Se eu contornar só o traço grosso, vou conseguir o mesmo efeito que eu tive lá quando eu fiz com a brush. Vai ter alguma coisinha no acabamento da letra que vai ficar diferente? Vai. Por quê? Porque as ferramentas são diferentes. O lápis duplo, ele faz o efeito de uma ponta reta. Não é de uma ferramenta de expansão, é de uma ferramenta de posição ou de transição que a gente chama. E a brush faz o trabalho de expansão. Então tem um traçado mais arredondado. Aí é um estudo mais aprofundado, tá, gente? Das ferramentas caligráficas. Mas o efeitão que a gente quer para chegar na nossa arte é esse. Então, virando aqui a folha, tá aqui os traços que eu preciso fazer na minha arte definitiva, com as cores, para conseguir aquele efeito, certo? Então, eu vou pegar aqui agora
um papel, nesse caso aqui eu tô usando, separei um Rives. É um papel caro, tá, gente? Eu tenho bastante em casa, porque como eu trabalho há muitos anos com convite, e é um papel muito usado em convites, geralmente eu tenho amostras, tenho envelopes, tenho desse papel aqui. Você pode usar um papel próprio para aquarela, pode tentar fazer com um couché um pouco mais grosso. Eu só não vou dizer para você fazer com um papel comum, com o sulfite, com o A4 aqui, o ofício, porque como a gente vai trabalhar com pincel e água na hora de mesclar as cores, ele não é legal. A tinta não mescla bem, a água absorve muito, o papel fica todo enrugado, enfim, não é um papel legal pra gente trabalhar com efeito aquarelável, tá? Vamos então fazer a nossa linha de régua aqui. Tem 3,5 centímetros, tá? A largura da minha régua. Se você olhar a minha arte, aquela original que a gente está reproduzindo aqui, você vai notar que eu fiz as linhas guia em volta. Dá pra ver? Fiz bem clarinha, só pra ter uma noção, pra não ficar muito diferente o tamanho. Ó, a linhazinha aqui em cima e embaixo, tá vendo? Mas eu não fiz linha central, foi no olhômetro também a divisão das cores. Aqui, para você aprender o princípio e depois fazer do jeito que você quiser, a gente vai colocar uma linhazinha central. Então tem 3,5 centímetros. Eu vou deixar 1,5 para cima, não, meio centímetro é pouco. Eu vou deixar um para cima e um para baixo. Não, aí 1,5 e 1,5. 1,5 e 1,5. Vai ficar com meio centímetro essa faixinha central aqui, ok? Vou passar aqui a faixinha. Vou lembrar vocês que eu não fiz nada disso naquele videozinho. Então aqui você faz com um traço do lápis bem clarinho, para não precisar depois apagar, tá? Ou apagar, mas não estragar o seu desenho. Se você puder cobrir a letra depois com a tinta e com a caneta preta e não precisar apagar, melhor ainda, porque a chance de você borrar e estragar o seu trabalho fica bem menor, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar esses traços pra cá. Como a gente vai apagar, se você quiser fazer com o duplo lápis, você pode fazer, depois passar por cima. Se você quiser já testar a sua habilidade e ir direto para os traços com a caneta colorida, os traços duplos, você pode deixar o seu exemplo aí perto e já fazer, que foi como eu fiz lá, ok? Então, ou a gente pode também pegar o lápis duplo, fazer de levinho e trabalhar só colorindo. O que eu quero é mostrar para vocês como foi que eu criei aquele efeito de parecer um monte de tracinho desconectado para depois juntar a palavra, certo? Eu parti dos pedacinhos por todo. Aqui a gente tá vendo como é que é o todo para depois montar os pedacinhos. Deixa eu falar um pouquinho com vocês da escolha das cores, porque a gente já vai começar com isso, certo? Na hora de escolher a cor, é legal, nesse tipo de trabalho, como eu quero dar uma sensação de continuidade entre uma cor e outra, escolher cores análogas. Carol, o que são cores análogas? Procura meu vídeo sobre teoria das cores. Aqui, ele chama teoria das cores mesmo. Aqui pela rede, que você vai encontrar. Não deixa de assistir, que você vai entender direitinho que são cores análogas e cores complementares com bem mais detalhes, mas são cores que têm a mesma, algum tipo de mistura igual, alguma raiz igual. Então elas são cores próximas para dar continuidade. Se eu escolher uma cor complementar,
Posso, Carol? Pode, sempre pode. Deixa eu pegar um rascunhão aqui, qualquer, pronto, aqui, para mostrar qual é a diferença. Então, por exemplo, se eu for usar laranja e vermelho, elas são análogas porque elas estão próximas no círculo cromático, você vai ver isso lá no vídeo. Quando eu usar o laranja e o vermelho aqui, eu consigo dar uma ideia. Cadê meu pincel, gente? Pronto, vocês verem nessa mesa de artista, não tá criando uma coisa de louco. Vamos lá. Pincelzinho. Pode usar o que você tiver aí, tá? Eu gosto de usar um pincelzinho macio quando eu vou fazer essas mesclas. Pouca água para não fazer uma meleira, uma borração. Devagarzinho. Carol, não tenho brush pen. Faça com caneta hidrográfica. A tinta é a base d'água, por isso que ela chama hidrográfica. Caneta hidrocor. Então você vai pintar um pedacinho de cada cor com a sua hidrocor, sabendo que são esses pedacinhos que você vai fazer e juntar do mesmo jeito. Você não precisa ter uma brush pen para fazer isso. Olha só como parece que uma continua para outra. Tá vendo? Por quê? Porque no círculo cromático elas são próximas, elas têm a mesma base. Então eu consigo esse efeito de degradê. Se eu pegar, por exemplo, cores complementares, que são opostas no círculo cromático, ou seja, elas vão dar um contraste enorme. Ah, não mistura, Carol? Mistura. Mas eu não consigo esse efeito de continuidade que eu consigo com as cores análogas. Então, eu peguei aqui um roxo e um amarelo, por exemplo, que são cores complementares, ou seja, estão em posições opostas no círculo cromático. Elas não têm nenhuma base de cor igual. E vou fazer a mistura. Vai misturar? Vai misturar. Fica legal? Fica legal, depende do seu objetivo. Mas ela não vai dar essa sensação de continuidade e fica bem mais difícil. Olha aqui, ó, na mistura do roxo com o amarelo, como fica uma faixa, ó, uma marca bem mais forte. Aqui a gente consegue sumir com isso, porque as cores são análogas. Aqui a gente já não consegue, a gente vai ter mais degraus, tá vendo? É bonito? É lindo. Dá pra gente fazer uma arte só usando cor complementar? Com certeza, fica belíssimo. Mas não é o objetivo aqui, dessa arte agora, ok? Então, só para explicar que eu peguei as canetas numa ordenzinha de degradê de cores análogas para conseguir o efeito que eu fiz no vídeo. Então, tem aqui amarelo, laranja, vermelho, lilás, um azul mais escuro, um azul mais claro, ó. Quanto mais próximas, melhor, para conseguir o efeito que a gente quer. Uma verde mais escura e uma marrom, certo? Vou começar a trabalhar com elas. Então, eu vou deixar o meu exemplo aqui perto para conseguir fazer o mais próximo do que eu fiz lá no vídeo, porque lá eu não fiz naquele videozinho rápido. Quando eu fiz essa arte, eu não fiz nada disso, gente. Não fiz a linha do meio, não fiz o teste da letra antes, não fiz nada. Só peguei as coisas e comecei a brincar, certo? Então, mas como vou repetir aqui para vocês, é importante vocês conhecerem o princípio para também saberem como brincar e conseguirem imprimir depois nisso o estilo de vocês. Então, para chegar nesse efeito que eu fiz aqui, que dá a sensação da continuidade da cor, desse degradê, a gente vai fazer isso no papel definitivo agora. Eu vou partir desse exemplozinho. Deixa eu colocar um papel branco aqui atrás dele, para a gente conseguir vê-lo todo aqui. Certo? Vou repetir, se você quiser pegar o seu lápis e fazer a palavra toda aqui e finalizar com a caneta, pode fazer, tranquilo.
Eu não vou fazer isso agora pra gente conseguir ver como foi que eu consegui fazer isso diretamente ali no Instagram. Mas você pode, para treinar, para fazer bem direitinho, se você quer sem nenhum erro, com a letra perfeitinha, fazer dessas formas que eu te falei. Fazer com a brush pen e depois colocar o vegetal por cima e marcar quais são os traços que você vai fazer. Pode pegar o lápis duplo e fazer direto nesse papel. Eu poderia escrever aqui e começar a colorir depois de escrever. Não vou fazer isso, só para você entender como é possível você fazer esses traços sem o molde, tá? Por que eu passei essa linhazinha do meio? Justamente para conseguir o efeito de degradê entre uma cor e outra. Então, olha só, se eu colocar aqui em cima, você vai ver que até um ponto da letra vai ficar de uma cor, aí tem uma faixinha, essa faixinha eu não vou colorir e na de baixo eu vou usar outra cor, certo? Vamos lá. Vou traçar aqui a primeira parte do meu S, eu já vou direto com a brush pen. Se você tiver hidrocor, pode fazer isso com a canetinha hidrocor, não precisa ter brush. Se tiver uma caneta fininha, se você tiver lápis de cor aquarelável, mesmo princípio, dá pra fazer do mesmo jeito, tá? E vou continuar com outra cor. A faixinha do meio eu não coloco nada. Continuo daqui, ó, da onde eu parei e termino o meu traço. Só o grosso. A primeira parte da letra seguinte eu faço novamente com essa cor. Pra dar essa sensação de continuidade. Não é pra engrossar o traço igual eu fiz agora não, tá, gente? Eu só fiz escorregou a caneta mesmo. Qual é a próxima cor? O vermelho. Eu vou continuar aqui. Só o traço grosso. Primeiro traço aqui do M. Vou mais ou menos olhando a distância também entre as letras para me ajudar a fazer a arte bem direitinho. Eu uso a cor anterior até o traço. Para baixo do traço, a cor seguinte. E assim eu vou fazendo com todas as cores que eu escolhi aqui. Vou fazendo só os tracinhos, por isso que vocês vão ver aí que parece, tem gente que escreveu lá, como você faz isso? Parece mágica, não é mágica. Olha só como é simples de verdade. Aí no P, vou fazer o começo aqui do P. E daqui pra baixo, o P é mais longo, ó. Eu vou fazer o verde claro. Volto com o verde claro pra cá. Até o traço. Acho que eu fiz esse P largo demais, mas tudo bem. E do traço pra baixo, o verde escuro. Aí o L sobe fino, lembra? Não faço nada do traço fino. Vou até lá em cima, olha de onde ele desce. Grosso. Até a linha que eu tracei aqui de limite. Vou continuar com o marrom para baixo da linha. Só a parte grossa. Aí o E. Continua com o marrom até aqui a metade. Aí do marrom, para continuar do marrom sem colocar uma cor a mais, como o marrom foi a última que eu peguei, eu voltei pro laranja, tá? Opa, sem traço fino, Carol. E aí, para terminar, laranja lá em cima. E do laranja vou pro vermelho de novo. Certo? Então foi isso aqui que vocês viram lá no começo do vídeo do Instagram. Certo?
Foi ou não foi? Tô falando a verdade ou não tô? Tô, não tô? Então deixa eu pegar aqui uma brush preta pra gente trabalhar o contorno. Pronto, essa aqui tá boa. É porque tem tanta brush preta aqui, gente, porque quando eu dou aula presencial, dava, né, aula presencial, eu comprava de caixa para poder dar as brushes pros meus alunos. Então eu sempre tinha bastante brush preta. Só que acontece que eu vou usando e aí vai misturando na caixa. Porque eu tenho uma caixa grande cheia de brush e as pretas são todas iguais, eu costumo comprar da mesma marca. E aí vai misturando as usadas com as que não são usadas. Eu até boto umas fitinhas de vez em quando aqui nas que já estão mais velhinhas, porque eu não jogo fora, eu uso para vários efeitos. Aliás, tem vídeo por aqui também falando de efeito que a gente pode usar com caneta quando já tá sequinha para não jogar fora. É bem legal a dica. Mas às vezes eu esqueço de botar a fitinha e aí mistura, eu tenho que ficar testando para saber qual que tá funcionando. Então o que eu fiz lá no Instagram? Eu fiz isso, aí já dá um efeito de mistério, né? Que será que é isso? Detalhe, quando tava lá, não tinha esses tracinhos do meio. Os traços aqui de volta, ó, estavam bem clarinhos. Então o que você viu lá, vou apagar aqui. Até porque a gente vai passar pincel com água para mesclar as cores. E se ficar o grafite, pode dar uma borrada, pode ficar um cinzão aí no meio. É até bom apagar antes mesmo, foi uma boa ideia. Pode apagar antes o seu aí também, a sua linha. Agora você já fez isso, não vai precisar mais, tá bom? Apagou. A borracha que tá perto de mim é a mais peba possível, gente. Peba, entenda-se, no Ceará, quando a gente fala com uma coisa assim, é a mais simplona, a mais meio que não presta mesmo. Qualidade duvidosa. É essa borracha mesmo que eu tô usando. Dura, mas apaga, olha que maravilha. Não apagou? Então tá valendo, né? Pronto. Foi isso aqui que você viu no Instagram, na capa do vídeo. Que falou, ué, que será que é isso, né? E eu já tinha escrito a palavra assim embaixo também. Oi, tremida básica. Assim. Eu tinha usado uma canetinha mais fininha. Pronto, deixei assim, né? Assim tá a capa do vídeo lá. Então, o que eu tinha feito até chegar na capa era isso, sem esse risco todo, esse ensaio de letra todo. Como eu falei, peguei as minhas canetas coloridas e comecei a brincar com isso até sair esse negócio. Olhando assim, não dá pra gente identificar o que vai acontecer, né? Então agora a gente vai começar a unir as cores e fazer o degradê. Vou pegar uma aguinha aqui. Então, se você usou caneta hidrocor, vai dar certo. Se você usou brush pen, a base da água vai dar certo. Ai, Carol, mas a minha brush pen não é aquarelável. Não tem problema. Se ela for a base da água, quando você colocar água, ela vai diluir do mesmo jeito, certo? Então, não se preocupe. Ah, mas eu não tenho a caneta blend. Vou dizer pra vocês que eu já testei a blend e não curti. De verdade, achei desnecessário. Por quê? Vou repetir. Se a minha brush pen é a base da água, e aí você pode encontrar isso na própria caneta, aqui ó, water based, tá? A base d'água. Você sabe que a tinta dela é formada por água e quando você colocar água ela vai diluir. Então não precisa de mais nada além disso, é simplão, tá? Se não tiver escrito no corpo da caneta, algumas delas realmente não tem, você pergunta na hora de comprar. Aí não tem brush, faz com a canetinha hidrocor, faz com lápis de cor aquarelável. Aí no caso o lápis de cor precisa ser aquarelável, porque senão ele não vai dissolver o pigmento na água, tá? E aí a gente vai pouca água no pincel, pra não fazer uma melequeira e não borrar, porque senão vai sair dos limites da letra. Você vai passando de levinho o pincel úmido, unindo uma cor na outra, até, ó, sumir a emenda. Fica um pouquinho do lápis aqui, tá vendo porque eu não gosto de passar traço com lápis, gente?
também usei um 6B, né? Que tem bastante grafite. E aí o grafite é mais difícil de sair. Inclusive, se você quiser entender o que é essa questão do 6B e do grafite, também tem um vídeo meu bem bacana ensinando tudo sobre lápis. O que é 6B? Por que ele é mais escuro? O que é 2B? O que é o H do lápis? Qual que eu uso para quê? Para escrever, para caligrafia, para desenhar, para pintar, tudo, tá? Pode procurar que também tem um vídeo que vai te falar tudo que você precisa saber sobre lápis e tirar aí suas dúvidas. Então vai vendo que eu vou com o pincel levemente umedecido, sem molhar demais para não borrar tudo, fazer um melequeiro. Olha só, mesclando. Aqui eu ainda tô vendo uma divisãozinha, mas aí você vai fazendo com bastante calma, tá? Se eu for fazer aqui muito devagar para conseguir o efeito da aquarela bem perfeitinho, a gente vai ficar 3 horas aqui só esperando essa pintura sair. Então, se você for fazer algo definitivo, algum trabalho para algum cliente, um quadro aí para sua casa, aí você vai se dedicar lindamente ao tempo que for necessário para fazer esse blend aqui. Quando você escutar alguém falando, caneta blend, vou fazer o blend. Blend é mistura, tá, gente? Para fazer esse blend, essa misturinha aqui das cores, você fica aí quanto tempo você precisar até você sentir que tá perfeito. De leve, não esfrega, porque o papel pode esfarelar, certo? Dependendo do tipo do papel, ele não tem a resistência suficiente, então se você ficar esfregando com força, ele esfarela. Faça bem de levinho, passa com suavidade, que devagarzinho ela vai misturando. Não precisa esfregar não, tá? Você me vê passando muitas vezes aqui, indo e voltando, pode dar essa impressão que eu tô forçando aqui, mas eu tô fazendo muito, muito, muito de levinho. A pontinha do pincel mal encosta no papel, tá? E assim a gente vai unindo. E com os traços assim unidos, ó, até já dá pra ver melhor o que vai sair, porque o nosso cérebro ele é muito inteligente, né? A gente lê por um sistema pictográfico. A gente lê figuras, na verdade. A gente não lê cada letra. A gente lê imagens. Isso pode ser assunto para um outro vídeo depois, mas é bem interessante. A gente escreve de forma alfabética, mas a gente lê de forma pictográfica. Como o nosso cérebro é muito inteligente e já gravou pictograficamente como é a palavra simples, por causa de uma outra coisa que a gente chama de aberração na letra, tem muita coisa muito interessante, gente, na caligrafia e na tipografia, é sério. Mas enfim, o cérebro grava isso, essa formona geral aí. Então, provavelmente, você olhando agora, claro que sabendo também já fica bem mais fácil, né? Marmelada, já sabia, não vale, né? Roubou no jogo. Mas mesmo que você não soubesse, se você mostrar para alguém com os traços completos, já fica a borrada legal que eu dei, tudo bem? Já fica bem mais fácil de identificar qual é a palavra na hora que você liga, ó, os traços, tá vendo? Como se você olhar agora no geralzão, já fica mais fácil de você identificar que é a palavra simples do que com aquele monte de tracinhos divididos na metade, né? Porque aí a gente tá com vários tracinhos iguais, não tem aberrações que estão marcando aí a nossa leitura, fica bem mais difícil da gente identificar. Não se assustem com esse nome, é bem legal, as aberrações são importantíssimas e necessárias para que o nosso processo de leitura se consolide, sabe disso? Então vamos lá, tá aí a parte colorida da nossa arte, ok? E agora a gente vai, deixa eu tirar a aguinha daqui,
Não precisamos mais de papel branco, porque a gente não tá mais olhando pro exemplo. Agora a gente vai pro contorno. A gente vai contornar a parte colorida e usar a caneta preta para fazer os tracinhos de ligação da letra. Então eu vou de novo lá pro meu modelo, ou esse, ou... Cadê o outro simples, gente, que a gente fez com lápis duplo? Pera, socorro, fugiu. Aqui. Aqui. Certo? Ou esse, para eu entender aqui aonde é que vão os meus tracinhos. No caso, a gente usou o do traço duplo como exemplo. Vocês vão ver que a letra é um pouquinho diferente. Lembra que eu falei que com a brush a letra é mais arredondada? Porque a ferramenta é de expansão, é bem molinha, é bem flexível a ponta, e o lápis duplo simula uma ponta reta, que é por transição ou posição, por isso que quando a gente elege um ângulo, uma posição que a gente vai usar, a gente não pode mudar durante toda a palavra, porque é aquela posição que vai garantir determinados detalhes da letra. Só que ela fica um pouco mais angulosa, tende a ficar com os traços um pouco mais retinhos, enfim, outras características. Você consegue notar olhando uma e outra aqui, essa diferença. Como aqui, nesse aqui, a gente usou como exemplo, feito com lápis duplo, para ver direitinho aonde estão os traços finos, eu vou deixar então esse modelo aqui, tá? Se você fez com a brush pen, aí na sua casa, vou colocar assim. Se você fez com a brush pen, aí na sua casa, então você pode usar o outro modelo para saber direitinho onde você vai colocar os traços finos. Eu preferiria, neste momento, sinceramente, usar uma caneta de ponta fixa, preta, tá? Um marcador de CD, uma canetinha hidrográfica, qualquer coisa. Agora, pasmem, eu estou sem nenhuma caneta preta de ponta fixa na minha casa, que não sejam as minhas fine lines. Eu fui olhar, fine line eu tenho um monte, mas elas são muito fininhas para esse tamanho de arte. Então não fica legal, porque não vai aparecer. Aliás, a gente pode até testar. Vamos ver a diferença. Peraí que eu vou buscar. Peraí, gente. Pronto, gente. Pense numa aquariana teimosa, sou eu. Só porque eu falei que eu não ia fazer, agora eu vou fazer também. Eu falei que não fica proporcional, agora eu quero ver sem ser proporcional como é que fica. Depois a gente passa por cima, vamos testar, né? Sempre falo pra gente testar, pra gente não ter medo dos testes, então vamos fazer isso na prática. Vou fazer primeiro com a fine line, então. Olhando aqui pro meu exemplo, ó, pro meu modelo, eu vou colocar os traços finos aonde eles estão e vou também contornar a parte colorida, tá? Olha lá, a voltinha aqui embaixo. E aí sobe junto ali em cima no I. E vou seguir esse caminho aqui. Olhando da onde sai o traço. Agora, eu não vou conseguir arredondar isso com a fine line. Aí é que tá, ela vai ficar super angulosa, tá? Vai mesmo. Porque a fine aí realmente é muito fininha para a largura do traço que a gente usou aqui. Vá olhando da onde sai cada traço fino, fazendo as ligações na letra e entre as letras. Quando chega no colorido, contorna. Aqui. Vai ficando muito bonito, né, gente? Tá vendo como que a mágica acontece? E como não é mágica? Quando a gente entende a lógica, fica bem legal. Certo?
simples assim. Foi isso que eu fiz. Aí fiz um pinguinho lá no i e... Por ter usado o lápis duplo ao invés da brush, a gente tem sim uma diferença de letra. Olha só. E aqui o espaçamento eu também fiz bem menor, até porque o papel que eu usei foi bem menor, certo? E aqui eu fiz ao contrário, ó. Eu usei a fine line para escrever o assim e assinar, e usei a caneta grossa para contornar a palavra simples, certo? Aqui eu usei a fine line para contornar o simples e a caneta mais grossa para escrever o assim. Vamos engrossar esse traço para ver como fica? A gente pode ver dos dois jeitos, né? Pode experimentar e escolher como a gente gosta mais para fazer algo definitivo aí pra gente. Então, eu vou simplesmente pegar uma caneta de ponta mais grossa. Eu não vou usar pressão aqui, eu vou procurar usar a mesma pressão na brush, porque eu não quero efeito de volume agora. Eu só tô usando uma brush porque, como eu falei pra vocês, eu estou sem caneta preta de ponta fixa. Mas eu não quero volume. E agora eu vou ter que ter muita concentração, gente, para conseguir manter a mesma espessura no traço com a brush, porque ela é bem sensível. Um pouquinho de força que a gente põe a mais ou a menos, ela muda o traçado. Com ela mais grossinha, eu já consigo arredondar um pouco aqui embaixo da letra. Cuidado para não engrossar aqui, sério. Ó, engrossei um pouquinho o traço aqui no meio, já parece que a cor tá mais fina. Ó, é exatamente do mesmo tamanho. Vocês viram do jeito que a gente construiu, né? Só de desconcentrar um pouquinho aqui do peso da minha mão, da pressão que eu coloquei na ferramenta, ela já engrossou oticamente, já muda tudo. Gente, caligrafia e lettering é ótica. É o que o olho faz. Tem tantos truques, se vocês soubessem o tanto de ilusão de ótica que tem escondido na caligrafia e no lettering, vocês não imaginam. É bem legal. Às vezes a posição de um traço exatamente igual, da mesma espessura, só de mudar a posição, você jura que um é mais grosso que o outro. E aí quando você coloca os dois na mesma posição, você descobre que eles são iguais. É impressionante. A gente tem que saber dessas coisas para na hora de adaptar, fazer nossas letras, nossos letterings, ficar bem legalzinho e proporcional. Pronto. Com ela mais grossa agora, certo? Já tá mais próximo aí do que o que a gente fez no Instagram naquele dia. Ah, Carol, mas ainda tem aí uns negocinhos, né? Uns risquinhos, uns enfeitezinhos. Continua sendo super, hiper simples. Nada de mistério nisso. Deixa eu assinar, né? Não, mas eu vou assinar depois que eu terminar. Vamos lá, vamos terminar primeiro. Então, eu escolhi a fine preta para fazer em algumas letras e a branca para fazer... Na verdade, não foi branco, fine não é. A branca é... Eu peguei uma posta, tá lá no Instagram. E aí, o que eu fiz? Uma letra sim, uma não, um traço sim e um não é uma letra inteira não, porque o M, por exemplo, tem 3 traços. Então, é um traço sim e um traço não. Só assim, ó, gente. Um risquinho diagonal nas pontinhas da letra, em cima e embaixo, só nas extremidades. Só isso que eu fiz, tá? Quando eu digo que é simples, gente, é simples. Certo? De preto. E aí, peraí, deixa eu pegar uma posta aqui, gente. Pronto, peguei aqui. Já sabe, né? Posca, chacoalha, aperta no papelzinho de rascunho pra tinta fluir e tal. Os mesmos tracinhos diagonais. Nos traços da letra que eu não fiz nada. Só aqui em branco. Ao
invés de preto. Como a posca tem uma ponta mais grossa, eu não fiz tantos tracinhos como eu fiz no preto. Botei só 3, simplesmente por isso, pela espessura da ponta. E foi isso que eu fiz. Essa foi a mágica. Vocês viram que não é mágica. Que eu fiz no Instagram naquele dia. Tá aqui, ó. Simples assim. Agora posso assinar, né? Já que a gente fez com caneta mais grossa aqui, vou assinar com caneta mais grossa também. Muito embora eu goste muito de caneta fininha, que fica delicado. Senão fica pesado, né? Enfim. Só isso, gente. Simples assim. Eu sei que parece muita coisa olhando agora, mas na hora que você for aí para sua prática, que você pegar, colocar isso no papel, for mexer, for experimentar, você vai ver que é simples de verdade. É trabalhosinho, demora um pouco, você precisa aprender algumas coisas, você vai testar aí as posições que você tem que testar com o lápis duplo, mas no fim das contas, na hora que você pegar o jeitão, você vai fazer um atrás do outro, vai ficar a coisa mais linda, você vai se divertir pra caramba. Usem a arte para se divertir, porque isso é bom demais. E de verdade, de coração, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aprender. Não se esqueçam, se for definitivo, tem que apagar essas linhazinhas aqui que a gente fez, certo? E é isso, meus amores. Um grande beijo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam sobre o vídeo de hoje, porque é bem importante para mim, ok? E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!